Ler e escrever são habilidades que cada indivíduo desenvolve a partir de um processo de aprendizagem. Um processo que é construído gradualmente e que não acontece da mesma forma para todos. Há diversas e diferentes dificuldades nos caminhos da alfabetização. A Daisy é neuropsicopedagoga e diariamente convive com essas situações que, após detectadas na escola ou pela família, são atendidas por ela. A maioria que chega aqui no setting clínico tem, sim, alguma questão já mais específica, mais acentuada de dificuldade. Então, a maioria dos casos dos atendimentos que eu tenho acabam vindo com um diagnóstico posterior, porque eu faço todo um critério de avaliação e encaminho para um neuropediatra ou um médico qualificado que possa verificar e ver se sim, se tem um transtorno ou não. Se essa criança volta com um CID, a gente começa no processo de intervenção. É um processo que às vezes é lento, é gradual, é processual, então tem muitas demandas e, num geral, o que eu posso te dizer é que eu não tenho uma fórmula pronta onde eu consigo aplicar para todos, mas sim, cada indivíduo é único e a gente faz um plano de intervenção baseado naquelas dificuldades individuais de cada um. O Bernardo, de 9 anos de idade, filho da Daniela, é paciente da Daisy. Hoje está no 4º ano e já consegue ler. Desenvolvimento esse que não aconteceu até o 3º ano e de forma mais acentuada durante a pandemia com aulas à distância. Só que as dificuldades dele não eram compreendidas pela mãe e ele sofria com isso. Foi um bom tempo assim que eu julgava muito ele, que era muito preguiçoso, que não tinha força de vontade, porque para certas coisas ele tem tipo celular, videogame, é uma coisa assim que ele é muito ágil. E daí eu achava que era preguiça, porque chegava na hora do ler, do fazer os temas, ele sempre tinha essa dificuldade. Eu falei, não, Bernardo, pelo amor de Deus. Eu falei pra ele, vamos dar jeito. Daí eu julgava muito ele, sabe? Como é que tu se sentia quando a mãe cobrava ou a professora, enfim, tu não conseguia? Eu achava bem, eu tentava. Aí quando a minha mãe cobrava, eu ficava bem triste, porque eu falava pra ela que eu não sabia, só que ela não acreditava, assim. As dificuldades do Bernardo se explicaram após o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e também dislexia, um distúrbio que interfere no aprendizado das palavras e da leitura. A partir daí, e com tratamento adequado, a evolução dele melhorou e o relacionamento com a mãe mais ainda. Mudou muito. Como é que tá agora? Tá bem melhor. É? A Franciele percebeu que o Miguel travou no processo de alfabetização justamente quando ele mudou da escola pública para a particular logo depois da pandemia. A expectativa pelo desempenho dele gerou cobrança e resultou em ansiedade. Com cerca de 2 meses de atendimento, o Miguel voltou a se tranquilizar, destravou e agora aproveita o novo ambiente escolar. Todo dia, na hora do tema, quando ele ia fazer o tema, a gente percebia que quando era matemática, era maravilha. Quando falava em parte de letras, era um choro todo santo dia. Isso começou a me chamar atenção, porque choro não é para ser normal, né? É para ser algo legal. Aí fui falar com a prof e a prof me indicou que eu procurasse a neuropsicopedagoga, no caso, né? Porque não poderia ser assim, tinha que ser algo legal para ele, não algo torturante que fizesse ele sofrer, né? Miguel, o que acontecia contigo? Por que tu chorava? Como é que tu te sentia quando a mãe pedia para tu ler, para fazer a lição em casa de língua portuguesa? O que tu não gostava? É que eu não sabia o som das letras. Aí eu chorava. Aí a minha mãe me ensinou. Tia Daisy também me ensinou as letras, também brincou comigo. Tô feliz porque eu sei ler agora, tô no rim da turma.
Essa turminha da Escola Municipal Dora Abreu, em uma tarde de aula sob tutela da professora Renata, também representa outros diferentes e variados universos de realidades, situações, aprendizados e dificuldades do processo de aprendizagem e alfabetização. Renata escolheu ser alfabetizadora e, em 6 anos de sala de aula, descobriu que as ferramentas do ensinar não são apenas pedagógicas. Como professora alfabetizadora, a gente tem que ter uma sensibilidade de conhecer a nossa criança, de saber quais são as necessidades dela, o tempo dela de aprender. São vários fatores, assim, aspectos familiares também, financeiros, O que acontece em casa reflete na sala de aula. Com certeza, com certeza. E a gente consegue detectar coisas, às vezes, só numa conversa, tu descobrindo o que aquela criança está vivendo. Aí tu já consegue abordar ela de outro jeito, aí entra a parte do acolhimento, da afetividade, que eu acho, assim, fundamental, né, na alfabetização. A afetividade, o olhar da professora com o aluno, a sensibilidade, um colo. Às vezes eles precisam apenas só de um colo, um chamego ali, uma atenção. Que isso também é um fator que está atingindo as nossas crianças, falta de autoestima. A gente tem que ter, por exemplo, se o meu aluno ele não está ali maduro para leitura, para uma leitura fluente, mas ele faz um desenho lindo, ele adora cantar, ele adora fazer teatro, então a gente tem que valorizar isso também. Isso tudo faz parte da alfabetização, porque a alfabetização é o que vai dar ali o caminho para compreender o mundo, né? A professora reconhece que há dificuldades quando algum aluno precisa de acompanhamento profissional além do oferecido pela escola. A demanda é grande e o Sistema Único de Saúde, por vezes, precisa ser acessado. Ainda não existe uma rede de apoio rápida e eficiente que contemple a todos. E isso é condição em todo o país. Dado do Ministério da Educação aponta que em 2021, somente cerca de 40% das crianças brasileiras do 2º ano do ensino fundamental conseguiram ser alfabetizadas. Ainda que o governo federal acene com possibilidade de investimentos no processo de alfabetização, os êxitos do sistema acontecem muito pelo envolvimento de famílias e escolas e pela dedicação daqueles que se envolvem no processo e o encaram como missão. Tem pais que buscam também, com os recursos próprios, buscar ajuda para esses filhos, os pais que têm, né? E os que não têm, espera, porque a demanda no nosso município é muito grande. E aí é trabalho conjunto da escola com os pais, isso é fundamental. Escola e pais é fundamental, fundamental. E aqui na nossa escola, esse trabalho é bem efetivo. E eu acho que por isso que dá certo. Eu acho que Deus nos dá uma missão, né? E é isso nos fortalece. Eles me fortalecem todos os dias, porque tu vê um avanço de uma criança que mal sabia escrever um nome e chegar, daqui a pouco ele está escrevendo o teu nome no quadro, uma frase, é um processo maravilhoso. A fazenda é a dona Verônica. Isso aí.